Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um Classicast. E hoje já é o segundo Classicast já. E estamos com o Mano Estevam Então, sem muito novamente. mistério, né? Tô aqui de novo. Boa tarde, gente. Foi muito bom outro, mano. Quis até voltar Mas, aqui. Ninguém nem me chamou, eu só entrei mesmo. parceiro, o cara já virou da Sou da casa já. família já, pô. É, já é da família, já é da família. Então, hoje o Vini não pôde estar aqui, né? Não pôde. É. Infelizmente, tá numa viagem de negócio. Ele vai lá na frente lá falar um pouquinho pra galera, né? Vai pra parte 2 aqui da Sim, sim. apresentação. Mas beleza, né? Opa, desculpa, quebrei a Sim. quarta parede, nem Mas percebi aqui. Bora. pô, que isso, fique em paz, fique em paz, fique em paz. E também a gente tá com o Felipe, nosso novo convidado, né? E aí, rapaziada, obrigado pelo convite, hein, Lucas? Prazer estar aqui participando desse Classicast. Então, gente, o tema de hoje é qual mesmo? Qual que é de hoje? Ah, de hoje é povos indígenas antes dos europeus. Ufa, achei que era Ixi, classicismo de novo, mano. Achei que era... não, você é louco, não. Não, é povos indígenas antes dos europeus. Pô, vai ter que trocar o nome do podcast agora. Vai ter que chamar Indicast. Pra Indicast? combinar com, com o tema. Ai, cara. Enfim. Mas então, por que eu deveria aprender isso, mano? Então, né, antes de qualquer coisa, você fala, que eu devo aprender e tal, esse grupo todo esquisito. Então, assim, pra aprender história, Todo esquisito. pra aprender história, a primeira coisa é mais fácil seguir uma lógica do que você realmente decorar os fatos, assim. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, assim. Tenta imaginar, se coloca no lugar deles, rapidão. Imagina que você tá num clima lá, tá diante de um clima semiárido, tem umas florestas lá enormes, gigantes. Você não tem nada, você não tem roupa, você tá com fome, você não tem um celular. Mano, você não tem nada. Você tá só. Não, nada, tá pelado, tá sem nada. Aí, você. Do jeito que você viu, Oi? do jeito que você veio ao mundo. É, sem nada, sem nada, sem nada. Só a floresta lá, os passarinhos cantando. Enfim, você obviamente, né, você vai precisar comer, você vai precisar beber, você vai precisar morar em algum lugar, você vai precisar de conforto, que é isso que todo mundo ele precisa, né? Mas como que você vai fazer isso, mano? Como que você vai, vai conseguir comida, esse tipo de coisa? Então, se você quiser comer, você vai precisar ou matar uma onça, ou você vai matar uma jiboia, ou você vai cultivar. Mas, né, convenhamos, matar uma onça acho que é um pouco mais difícil do que plantar alguma coisa, né? É, Mas, eu tipo, acho, eu acho, eu acho. existem muitas plantas, né? Tem árvore que demora meses, anos pra crescer, então você tem que decidir muito bem as plantas quais que são, né? Mas detalhe, você saberia diferenciar assim, uma planta da outra? Sinceramente, assim. Sinceramente, mano, eu não sei, não faço a mínima. Não entendo nada desse assunto. Então, esse que é o problema, né? Essas informações, esse tipo de coisa, ela é essencial pra você é, sobreviver. Então é um fator decisivo. Se você sabe as sementes, quais que são, a qual planta que vai crescer e tal, é um fator decisivo para você sobreviver ou não no meio daquela realidade, né? Então, esse lance das informações e de você precisar dominar as coisas faz com que eles trabalhem muito em grupo, porque cada pessoa, cada grupo, ele vai se especializar em uma coisa. Então, um ele vai cultivar, um ele vai lá e vai caçar. Então é por isso que eles formam grupos assim. Então, esse conceito assim, ele é interessante, né? Porque aqui a gente já, né, a gente já tá num outro século, um outro período, todo mundo tem celular e tal. E às vezes é difícil a gente aprender uma outra coisa é, sem se imaginar naquele cenário, né? Então, tipo, os indígenas eles vivem isso Sim. daí, muitos deles isso até hoje em dia, né? Então é por isso que eles vão adotar todas as práticas deles lá. É por isso que eles vivem desse jeito. Às vezes é difícil, a gente olha um povo assim, a gente pode até pensar, nossa, mas por que eles vivem assim, desse jeito? É uma questão muito cultural ainda e tal. Mas eles vivem dessa necessidade, assim. Eu não sei se eles confiam muito nos outros. Alguns eles, né, depois, atualmente, né? Você vê que eles passaram a confiar mesmo, né? Inclusive a gente vê às vezes uns indígenas assim, até de camiseta do Flamengo, né? Andando por aí de celular e tal. Só que muitos deles, muitos deles, eles preferem continuar nessa vida assim.
né? E não dá pra julgar muito eles porque, pô, é a cultura deles, é o jeito deles. A gente tem que manter isso também. Sim. Quando você fala, tipo assim, que não, realmente é muito difícil tudo de saber qual qual é a semente certa pra plantar tudo. Eles documentavam al- em algum livro ou algum negócio Mano, assim. eles não documentavam nada ainda. Eles não tinham. Cara, Eles não mano. escreviam nada. Então, depois da invasão europeia ali, que é apresentado talvez um pouco desse conceito de escrever e documentar alguma coisa. Dos próprios portugueses, eles podem descrever como é que são os povos e tal, mas ainda não existe nenhum documento que comprove realmente que eles faziam ali e tal, antes da chegada dos europeus, porque é aquela coisa, né? Ninguém nem sabia muito bem como que tinha seres humanos na América do Sul, ali na América. Então eles chegaram já todos confusos, né? Os portugueses. Então é aquela coisa, eles perderam muita informação, né? Tipo, de como que eram as tribos. Mas a gente tem como saber, porque depois que eles chegaram, os grupos já estavam aqui e eles meio que, né, continuaram fazendo as mesmas coisas. Só que a gente não tem como saber como é que foi essa mudança, esse fluxo, assim, né? De culturas e tal, o que mudou na religião, o que eles foram adotando, o que eles não foram adotando, como que eles aprenderam a fazer algumas coisas e tal. Mas é interessante porque como eu falei, né, cada grupo ele era especializado em alguma coisa e cada tribo ela também tinha uma vertente, uma especialização também. Então, por exemplo, eles inventaram o cultivo de milho, né, por exemplo. Então, o jeito que a gente faz hoje é o mesmo que eles faziam naquela época lá. É Entendi. Então eles passavam de geração a geração, então, as coisas que eles iam aprendendo, isso. tudo. Mas é aquela coisa, não tem como a gente saber os nomes e tal, como foi mudando, o que Ah, eles faziam tá. exatamente, Sim. mas a teoria é que chegou um povo aqui e eles estavam numa floresta do jeito que é o Brasil, né? Florestas grandes, calor, muitos animais e tal. O Brasil tinha tudo isso. Entendi. Então, mano, tem muitas tribos indígenas no Brasil. Tem a Tupinambá, que eles têm ali uma certa habilidade na agricultura. Eles plantavam mandioca e milho. E como o Estevão disse, né? Hoje em dia nós plantamos o milho assim como eles plantavam antigamente também. E como você mesmo disse, é uma coisa que é passada de geração em geração para nós. E além também deles ter uma sociedade bem guerreira. Tem a Guarani, que eles eram conhecidos por suas aldeias extensas, né? E também eles tinham umas práticas espirituais profundas. Tem a Yanomami, eles no caso vivem na Amazônia e as casas deles é bem diferente. É umas casas comunais. E também a medicina deles é tradicional e é baseada em plantas. E além de ser uma das maiores tribos isoladas do Brasil. Claro que tem muitas outras tribos no Brasil, mas é que são tantas que não dá pra falar aqui. Mas você vê, você percebe que o engraçado é que cada tribo é diferente. Ela pode ter só alguma coisinha igual a outra, mas todas elas têm alguma coisa em específico que só eles fazem. É, então eles viviam em grupos, juntinho, tudo, pra deixar a vida um pouco mais fácil, então, pra eles conseguirem viver de uma forma mais fácil, tudo. Isso, exatamente, mano. É aquilo que eu tinha comentado, né? Cada um tinha uma forma ali, uma especialização, algo que eu gostava mais de fazer ou que tinha uma necessidade maior ali, eles pegavam um grupo e ficavam melhores naquilo. Então, um ele ia lá e ele cultivava bastante, o outro ia lá e caçava, enfim. Aí tinha muito disso, né? Que nem eu tinha exemplificado no começo, né? Imagina que você tá sozinho lá e você precisa fazer tudo isso. Não tem como você viver. Então você precisa viver em grupo ali, viver mais coletivamente pra começar a ter as coisas assim, né? Ter uma cabana, ter o que comer, o que beber e tal. Então, Estevam, como eles andavam em grupo, tudo, o que você acha que eles eram? Capitalista, socialista, comunista? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É, né, um pensamento que o povo tem é que, poxa, eles são como se fossem uns comunistas, né?
O jeito que eles se organizavam tá mais para um comunismo. Só que, por que, né, isso? Como que funciona o capitalismo? Como que funcionaria o capitalismo na verdade, né? Se você for ver, o capitalismo ele pega um grupo, né? O capitalismo sugere que um certo grupo ele seja mais beneficiado que outro grupo. Os indígenas, eles trabalhavam com a coletividade, então não teria como ele ter essa espécie de capitalismo, né? Se for ver, ó, sei lá, pro capitalista, ele sempre vai focar naquele sentido de tipo, eu sou o melhor investidor, ou eu sou o melhor jogador, ou eu sou o melhor desenhista. Sempre tem aquela competitividade e aquela coisa do grupo ser melhor que o outro e tal. Então, isso que é o capitalismo. Os indígenas, eles vão seguir mais pro lado de que todo mundo equivale meio que a mesma coisa. Mas eles têm funções diferentes, mas eles não têm muito essa diferenciação. Então as pessoas moram em lugares muito parecidos. Enfim, é mais baseado nisso mesmo. Ah, entendi. Então, Felipe, o Estevão tava falando sobre os indígenas e tal, e que tem uma história concreta, como eles foram pra lá, tudo. Eu acho que tem uma teoria pra isso, né? Quais são elas? Você poderia falar pra nós? Então, Lucas, a teoria mais aceita e a principal é a teoria da migração pelo Estreito de Bering. Sim, sim, Ela sim. aconteceu ali durante a última era glacial, cerca, se eu não me engano, de 15 mil anos atrás. Essa teoria, ela diz que os humanos saíram da Sibéria e foram até o Alasca. Mas tem duas hipóteses de como eles fizeram isso. A primeira hipótese é que a temperatura do planeta fez com que congelasse o mar ali do local, permitindo os humanos atravessar andando o Estreito de Bering. Já na segunda hipótese, o nível do mar ele diminuiu e criando uma ponte de terra, fazendo com que os humanos pudessem atravessar ali tranquilamente. Mas claro que tem muitas outras teorias. Tem a migração costeira, que no caso, alguns pesquisadores eles dizem que os primeiros habitantes eles podem ter chegado à América viajando ao longo da costa do Pacífico em pequenas embarcações, explorando os recursos marinhos e costeiros. Tem a migração atlântica também e tem muitas outras que no caso eu não vou lembrar agora. Bom, então acho que é isso, né? Acho que a gente já abordou bem o assunto. E aí, Luquito, você finaliza pra nós aí, mano? Lógico, pai. Finaliza. Então, gente, esse aqui foi mais um Classicast. Muito obrigado, Estevão, por você ter vindo de novo Eu aqui, que agradeço, mano. mano. Que isso. Nossa, mano, sério. Quero ir pro terceiro, hein? Se Deus quiser, até uma terceira. Isso, até um terceiro. Pode ir pra... Pode Pode pá, pá, não. 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 Pode pá aqui não, mano. Sai Não, fora, não, sai não, fora. não. Pode pá aqui não. Mas obrigado, Felipe, também por você ter vindo, tudo. É nóis, Felipe. Mas é isso, gente. É nóis, Felipe. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido novamente. Então, gente, obrigado por tudo. É isso, gente. Tenha uma boa tarde. É nóis. Falou. Até mais, gente.